pessoal, tudo bem? Quem não me conhece, meu nome é Marco Aurélio, eu sou numerólogo, constelador sistêmico e aqui, diante de tantos pedidos, eu vou fazer aí uma análise rápida para vocês, breve, sobre os aspectos de Portugal, porque tem muitos clientes lá e estão me pedindo há um bom tempo e vamos dar uma olhadinha o que tem aí no mapa de Portugal. Mas antes disso, nós temos que explicar alguns detalhes. Portugal, ela tem, como é um país milenar, eu vou considerar aqui 3 datas. A primeira data, que é 8 de março de 1143, pelo calendário juliano, tá? Que foi alterado ali por volta de 1582, mais ou menos, mas quando a alteração ocorreu em 1582, eles fizeram uma adequação retroativa. Então passou a ser considerado 15 de março de 1143, o ano não mudou. Só fizeram essa adequação posterior, tá? O que a data de nascimento traz para um país, uma empresa, uma nação, uma pessoa? A data é o propósito da vida. Quando a gente pega o dia, mês e ano, nós vamos entender o propósito daquela pessoa, daquela empresa, daquela nação. Por trás desse propósito, que tecnicamente nós chamamos de lição de vida, missão de vida ou lição de vida, né? Ali existem potencialidades a serem exploradas. Normalmente a missão de vida ela não aflora naturalmente, espontaneamente. É necessário um esforço, tanto no mapa de uma pessoa quanto de uma nação, de uma empresa. Mas às vezes alguns acontecimentos na vida de uma nação, de uma pessoa, podem intuitivamente, vamos dizer assim, desencadear um processo. E às vezes desencadeia por um tempo, cumpre-se um tempo aquela missão, aí não cumpre mais, parece que perde força a pessoa, a empresa e a nação. E é muito interessante observar isso, tá? Eu vou falar primeiro da data, que é a missão de vida, depois a gente vai fazer uma outra tomada para explicar o nome de Portugal, como isso impacta. Se a gente considerar aqui 8 de março de 1143, nós temos aqui o primeiro, somamos o ano, 4 mais 3, 7, 8, 9, mais os dois números 1. 9 mais 8, 17, mais março, 20. Então, até então, Portugal tinha uma missão de vida 20, que era o número 2. Lógico que o nome República de Portugal, ela só surgiu em 5 de outubro de 1910, que eu vou considerar daqui a pouco também. Essas datas são importantes para Portugal. Elas ainda estão atuando. Quando se trata de um país milenar, nós temos que olhar esses aspectos. Um país aí das Américas, como o Brasil, por exemplo, 7 de setembro, a gente considera essa data, República, ok? Então, o número 20, que é um 2 aqui de 20, enquanto essa missão de vida, esse propósito de vida atuou, esse é o número que representa alianças. Criar conexões. Né? Criar conexões. E Portugal sempre teve uma habilidade enorme para comércio aí. Né? Tanto que foi a primeira nação que chegou no Japão. Ninguém conseguia negociar com o japonês a atracar no porto do Japão. E foi a primeira nação que conseguiu fazer isso. Tá, mas aí, 1582, eles alteraram o calendário. Esse calendário ele saiu do juliano, passou para o gregoriano, que é o que nós usamos até hoje. O juliano ainda é usado em algumas regiões do Brasil, do mundo, que na verdade tem a Igreja Ortodoxa, que manteve. E aí nós consideramos, a partir de então, 15 de março de 1143, que eles consideram, entre aspas, o que se chama fundação. Sabemos que Portugal é milenar, tem registro aí de 2000 anos, mas essa é uma data considerada. A partir do momento que a gente considera uma data, ela entra numa dinâmica de uma nação, de uma empresa. Por exemplo, tem empresas que foram constituídas em determinada data, mas faz a comemoração
da inauguração numa data diferente. Esta data da comemoração, se ela é enfatizada todos os anos, se a empresa coloca uma placa lá como fundação, se as homenagens são feitas nessa data, essa data incorpora a dinâmica da empresa. Então passamos a considerar também, tá? Mas a data da empresa em geral é aquela que sai da junta comercial. Então aqui nós temos 15 de março de 1143, pela adequação do calendário gregoriano. O que é interessante? Se a gente somar essa data, nós vamos chegar a uma missão de vida que é 9 de 27. Não sei se vocês estão entendendo aqui meu garrancho, mas é o 9 de 27. E o 9, particularmente de 27, é um 9 excepcional para comércios globais. E a gente observa que aqui foi o período de maior avanço, né, de Portugal, as colônias, os intercâmbios comerciais e assim por diante. Então essa é a missão de vida de Portugal. Ela teve essa capacidade de expandir seu império, a influência do seu império pelo globo terrestre. Tá? Isso é típico. 9 rege tudo que é muito grande. Grandes negócios, grandes empresas, multinacionais, grandes ideias que vão impactar a humanidade toda, é da energia 9. Mas também grandes tragédias, personalidades que causam impacto muito grande na população, que mexe com as massas, que leva as massas a uma tragédia também, é a força do 9. 9 tem, todos os números têm o seu aspecto positivo e negativo. Então o 9 tem a força de propagação, de expansão, né? E aí vocês vejam que Portugal, um país pequeno, perto do Brasil, mas teve uma influência global. 9 rege o cosmos. Tá? Deixa eu colocar uma outra cor para vocês aqui. Por isso que 9 representa cosmopolitismo. A gente considera essa missão ainda atuando lá. E aí tem um propósito de se manter cosmopolita. A gente observa que muitas vezes os números não são fáceis de sustentar por muito tempo a missão de vida. Então a gente percebe assim, tanto no mapa de pessoas, elas vão um pouco, perde força, passam um bom tempo. Ainda mais quando se trata de números tão altos como esse, a exigência é maior. Então vai um pouco, uma nação, um país, né? Uma nação, uma cidade também tem sua data. Ela às vezes cumpre um tempo, depois ela não sustenta. O ideal é que conseguisse sustentar por um bom tempo, aliás, para toda a eternidade. Então ela tem essa missão. Tá. Mas aí quando nós passamos para a República, ok? Que foi dia 5 de outubro. Lógico, Portugal tiveram vários acontecimentos marcantes, históricos, mas eu estou considerando essas datas, que são datas que eu observei que os astrólogos também consideram. E 5 de outubro de 1910, se a gente somar aqui primeiro, né? 1 mais 9, 10, 11, mais 10, 21, mais 5, 26. Então nós vamos ter uma missão de vida 8 de 26 desde 1910. Quando há uma alteração, leva-se um bom tempo para aquele país, aquela pessoa, aquela empresa, ela entrar em sintonia com o novo propósito. É muito interessante, por exemplo, quando uma cidade muda de nome, também isso gera o mesmo impacto. Por exemplo, Cuiabá, onde eu vivo, ela era escrita com Y. Se a gente fizer a soma, vai dar o número 8. E aí Cuiabá já chegou a ser uma das cidades, se não a mais rica da América no século 17, 18. E ela tinha aí a exploração de ouro. Então ela teve assim um apogeu com essa energia 8, que é uma energia de poder. Quando ela alterou o nome, incrivelmente, ela mudou Y para I e ela mudou toda a dinâmica do mapa. Ela levou aí anos e anos, ficou num hiato, num espaço, e ficou muito tempo sem entender qual era a nova sintonia. Ela começou a entrar em conexão com a nova sintonia, que eu vou fazer um vídeo separado depois disso, agora de uns anos para cá. Geralmente quando se perde a sintonia, tem uma queda, né? Então no caso, por exemplo, de Cuiabá, ela teve um período de perda, ela teve um período onde as coisas não caminharam, quase como uma falência.
A mesma coisa aqui. Como houve alteração no 5 de outubro, parece muito tempo, mas em termos numerológicos, ainda é recente. E às vezes a nação, ou a pessoa, a empresa não entra em sintonia com um novo número. E aqui é necessário. Então, um país que tem um propósito, uma missão de vida 8 de 26, ele tem a força de atingir um novo poder novamente. Mas qual vai ser esse novo poder para esse novo século? Nos séculos anteriores, Portugal, né, tinha o poder das navegações, do comércio, das colonizações. Não vamos discutir aqui se foi bom ou ruim, isso é outro aspecto. Porém, é o que gerou o país, o Brasil, que gerou tantas nações. Essa é a verdade. Com o propósito 8 de 26, ela precisa entrar em conexão com isso. Tem uma energia de poder, e mesmo que seja uma nação pequena, ela pode ter uma influência enorme no mundo, em alguma área, ou é tecnologia, aí vai ter que escolher. O país vai ter que entrar em conexão com isso aqui, entender o que isso aqui cobra. Mas é interessante que a missão de vida, ela começa a cobrar muito rapidamente o aspecto negativo. E o que o 8 cobra de 26 para um país da missão? Que seja extremamente organizado do ponto de vista financeiro, das contas e despesas. E Portugal vem, volta e meia, enfrentando problemas desde então, inclusive com a entrada na comunidade europeia. Esse número exige retidão máxima, organização máxima, gestão dos recursos. Então, por exemplo, se esse número estiver no mapa de uma empresa, vamos fazer uma analogia. Se essa empresa não for organizada ao máximo, se não tiver controle das contas, se não tiver pés no chão, né? Planejamento de longo prazo, quem tem 8 precisa planejar. Portugal precisa pensar 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos, 200 anos, até porque é um país milenar, já tem história atrás para fazer planejamento. O que eles querem daqui a 100, daqui a 200 anos? É uma energia que não aceita viver o imediatismo, é planejamento. Se uma empresa não fizer isso, ela quebra. E se uma nação não fizer, ela quebra. Ela passa a ter problemas financeiros constantemente. Então aqui é um caso de gestão. O país precisa ser muito bem gerido em todos os aspectos para entrar em sintonia com este número, que aí sim vai avançar em relação à posição de poder. Tá? É uma energia muito interessante. Do lado negativo, isso traz conservadorismo, rigidez, né? Inflexibilidade, dificuldade de adaptação muito rápida a uma situação nova, porque tenta caminhar de maneira linear, às vezes sustenta uma ideia, um projeto que não tem como, e aí persiste naquilo ali, às vezes até dá certo, mas com um custo muito alto, muito alto. Tá? Então carece de flexibilidade e adaptabilidade. E o novo século que nós estamos, é necessário flexibilidade e adaptabilidade. Ok? Então aqui nós abordamos rapidamente o tópico do propósito, a missão de vida, que isso aqui está atuando, esses 3 números estão atuando. Provavelmente isso mescla entre si. Ela ainda tem, Portugal ainda tem capacidade de se tornar um país cosmopolita. Como vai ser feito? Qual vai ser a nova economia para isso? Sei lá, e pode-se pensar. Tecnologia, terceiro, esse milênio, com tecnologias de renováveis, né? Ou um país que começa, como ele é pequeno, funcionar como laboratório de novas tecnologias globais, novos experimentos globais na área de tecnologia. Talvez aí Portugal possa encontrar seu novo caminho e alinhar com isso aqui. E aí projeta-se poder, ok? Vamos entrar em seguida no aspecto do nome de Portugal para ver qual é o impacto disso. Bom, agora nós vamos olhar para o outro aspecto. Ali vocês viram que eu tinha colocado República de Portugal, foi só uma referência, que é uma república que foi constituída, né? Mas oficialmente é República Portuguesa, isso é o correto, como está registrado, como sai nos documentos portugueses. Então, República Portuguesa. Isso aqui no aspecto, fazendo uma comparação com o mapa de empresa, aqui seria a razão social e aqui seria o nome fantasia. Então, por exemplo, República do Brasil é como se fosse a razão social e Brasil
o nome fantasia, o nome da propaganda. Então, o nome que é mais falado. Ninguém fala no dia a dia República Portuguesa, ninguém fala no dia a dia República do Brasil. As pessoas falam Brasil, 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 Portugal, Portugal, Portugal. Isso é um mantra, né, que é emanado constantemente. E muitas vezes o marketing do país é feito todo em cima do nome aqui, Portugal. Isso gera impacto, gera uma dinâmica. Quando nós olhamos para esse nome, República Portuguesa, é lógico que isso foi a partir da República. Portugal teve outros nomes, mas nós vamos considerar isso daí que é o que está atuando no momento. O que nós extraímos de um nome, tanto de uma pessoa, quanto de uma empresa, quanto de uma nação ou de uma cidade? Nós extraímos 3 aspectos: a alma, a essência do país, a imagem, como o país se projeta e como ele é percebido e como ele deveria se adequar para ser percebido, porque tem uma necessidade de adequação. A imagem não acontece tão facilmente, tá? E o destino, que é o cálculo do nome completo, que seria, junto com a missão de vida, que é aquela data que nós analisamos agora há pouco, a missão de vida e o nome completo é para onde a nação tem que olhar, para onde ela tem que ir, onde estarão os recursos e qual é o objetivo desta nação, né, no mundo. E é muito interessante observar que quando a gente olha República Portuguesa, nós vamos ter de destino, tá aqui, destino é o cálculo do nome completo, não vou explicar para vocês agora, esse é um breve vídeo, tem muito mais informação que a gente extrai do mapa de um país, de uma pessoa, de uma empresa. Isso é um vídeo breve, rápido, tá? Para atender a demanda das pessoas que estão em Portugal e dos portugueses que são meus clientes. Então, destino é o nome completo. Então, República Portuguesa vai dar um 5 de 50. A imagem de Portugal vai dar um 5 de 14, que é como projeta. A alma de Portugal, né, da República Portuguesa, vamos reforçar isso, dá um 9 de 18. Esse conjunto de números representa um ambiente de liberdade. A República Portuguesa deveria cultivar liberdade, quebras de tabus, quebras de paradigma, tudo que leva à modernização e ampliação dos horizontes. Não é à toa que Portugal foi um dos primeiros países do mundo, né, a descriminalizar o uso da droga e implantou projetos que são modelos mundiais, dentre outros. Quando Portugal faz isso, ela entra em acordo com o mapa. Quando ela não faz isso, ela deixa o mapa de lado e aí perde. Quando a gente usa o nome Portugal, que é a marca registrada, o nome entre aspas, o nome fantasia, é mais interessante ainda. Uma alma número 1, originário de um 10, uma imagem, um originário de um 28 e um destino 11 de 38. Sabe o que significa isso aqui de maneira resumida? É uma nação que nasceu para ser vanguarda. É uma nação que veio para olhar 1000 anos à frente. E se a gente observar aquilo que nós olhamos agora há pouco, deixa eu colocar com uma outra cor aqui, que é a lição de vida, considerando a data da República, que é um 8 de 26, ou a data do calendário gregoriano aquela, tanto uma quanto outra entram em harmonia com isso aqui. Ou seja, Portugal precisa encontrar uma nova conexão. E o novo século que pode trazer isso? Tecnologia, ideias altamente vanguardistas, tanto de soluções sociais, soluções tecnológicas, em tudo, porque o 11 de 38 é um dos números mais poderosos para trazer isso. Portugal precisa honrar o passado, precisa deixar o passado no passado alguns aspectos, olhar para o futuro e trazer o futuro para a humanidade. Portugal pode novamente se tornar um país globalmente reconhecido e referência através de ideias altamente inovadoras, vanguardistas em todas as áreas, social, tecnológica, soluções de gestão. Portugal tem 8 de 26, ela pode, justamente no desafio da gestão do país, trazer novas formas de gerir o país, isso servir de tecnologia
para outras nações, quer seja a gestão de um município, quer seja gestão de uma província, da própria nação. Então tem 1 milhão de caminhos. Aqui temos uma potencialidade imensa. E é interessante que quando o nome Portugal se utiliza, é lógico que na época da colonização era um outro nome, Reino de Portugal, se não me engano, mas a palavra Portugal já existia, era um mantra. Então no dia a dia se falava só Portugal, na comunicação das pessoas. E esse mantra já estava atuando. Veja que Portugal já exercitou em algum momento essa energia 1, lá naqueles séculos, porque o número 1 de alma, 1 de imagem, 11 de destino, é aquele que vai ser pioneiro, inovador, o primeiro a fazer. Portugal foi a primeira nação a atracar no porto do Japão. Se vocês não sabem, a palavra arigato é uma variável do obrigado, é uma palavra recente no alfabeto, no vocabulário japonês, tem 500 anos, foi a partir do contato dos portugueses. E as pessoas não sabem disso. Portugal, abriu colônias no mundo inteiro, com capacidade de comercializar, de criar alianças e parcerias. A missão de vida 11 de 38 traz esse aspecto. A colonização portuguesa, ela teve diferenças grandes aí com relação à colonização espanhola. Tudo bem, colonização é colonização, não vamos discutir isso, não podemos mudar o passado, mas temos que reconhecer, graças a esse passado, com todas as dores que foram geradas, existe hoje um país chamado Brasil, que é uma unidade. O Brasil não se fragmentou em 10 nações Brasis, graças a Portugal, que trouxe essa capacidade de interlocução, de união. 11 de 38, união. A união faz a força. Conexões, alianças. Mesmo um país tão heterogêneo quanto o Brasil, Portugal conseguiu realmente deixar um legado para o mundo, né? Dentre outros. Lógico, temos aí as críticas à colonização, mas é um processo da humanidade, ok? Então aqui nós temos uma dinâmica muito, muito interessante. O nome República Portuguesa é um país de liberdade, não é à toa que atrai muitos jovens, né? Atrai pessoas que querem viver uma vida mais leve, aí os europeus que se aposentam, uma alma 9 de 18, é uma nação cosmopolita e deveria estimular isso. Aliás, a solução para Portugal, para o futuro, talvez aí com a queda de nascimento, seja trazer povos de outros lugares. E isto é sistêmico, porque Portugal sempre foi um ambiente de circulação de culturas, foi dominado pelos berberes, viver os berberes, os mouros, e judeus e assim por diante. Então isso está dentro do aspecto sistêmico de Portugal, a força de Portugal está aí, e essa força aparece no mapa, que é muito interessante. Eu espero que os portugueses consigam explorar esse mapa, porque é um mapa muito, muito bacana de se ver, e é uma pena quando a gente vê isso aqui, se não for explorado, se não houver consciência do que vocês têm em mãos. Uma pequena nação, mas pode ser um grande país no mundo. Está aqui o mapa de vocês. Muito obrigado, viu?